Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal História São Humanas e essa é a nossa segunda aula sobre a história do Segundo Reinado Brasil Império. Como vocês podem ver, o Segundo Reinado é um período bem longo, 1840 até 1889, são 49 anos de história do Brasil. E para facilitar os seus estudos, eu preparei aqui um esquema bem básico, bem didático, para facilitar os seus estudos. Vem com a gente! A gente pode dividir a história do Segundo Reinado em 3 momentos com algumas características bem marcantes. O primeiro momento da história do Segundo Reinado, história do Brasil e Império, é a consolidação, que vai de 1840 até 1850. O segundo momento da história do Segundo Reinado é o período que nós chamamos de conciliação, 1850 até 1864. E o terceiro e último momento a gente vai chamar de crise, a crise do Segundo Reinado, o momento em que ele chega ao fim, que vai de 1864 até 1889. Vamos apresentar aqui as principais características, as principais informações que você deve saber em relação a cada um desses momentos, sem a intenção de esgotá-los. Mais à frente, no decorrer do nosso curso sobre o Segundo Reinado, a gente vai adentrar especificamente em cada um desses momentos. Então aqui é só para que você tenha uma divisão didática bem organizada para facilitar os seus estudos. O primeiro momento do Segundo Reinado a gente pode chamar de conciliação, 1840 a 1850. Nós já detalhamos adequadamente cada um desses momentos, cada uma dessas características, melhor dizendo, em nossa aula número 1 sobre o Segundo Reinado. Então, o card vai aparecer em algum momento, em algum lugar aqui na tela, e você clica para que você possa assistir essa aula novamente. Principais características desse momento conhecido como consolidação. A gente tem a organização do Estado, a organização da estrutura do Estado, para que o jovem imperador, Dom Pedro II, pudesse governar com todos os instrumentos em suas mãos. Muitos historiadores dizem que esse momento, esse período de 10 anos, ainda faz parte do regresso conservador. O que é o regresso conservador? Foi a anulação das medidas políticas e administrativas que descentralizaram o poder. Tiraram o poder do governo central, do governo imperial e distribuíram, fragmentaram esses poderes, poder legislativo, poder judiciário, poder de polícia, para os municípios, para as províncias. Então, nesse momento, essas medidas descentralizadoras do poder político e administrativo foram anuladas e retornaram para o governo central, para o governo imperial. Então, principal característica desse momento conhecido como consolidação foi a centralização política e administrativa nas mãos do imperador Dom Pedro II. E, como não poderia deixar de ser, esse aqui também é um momento de reprimir, de conter todas aquelas revoltas que eclodiram pelo Brasil durante o período regencial. Não se esqueça disso. O Brasil quase se separou, quase se fragmentou territorialmente, dando origem a vários países independentes, assim como aconteceu com a ex-América Espanhola. Aquilo que um dia foi a América Espanhola não se transformou em um único país. Nós tivemos ali a formação da Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia, Equador, enfim, vários países. Enquanto aquilo que foi a América Portuguesa deu origem a um único país, o Brasil. Então, durante o período regencial, o Brasil, sim, correu o sério risco de se fragmentar territorialmente. Então, esse período da consolidação do Segundo Reinado é o momento de reprimir as revoltas do período regencial e pacificar, estabilizar o Brasil para que o governador, melhor dizendo, para que o imperador pudesse governar com todos os poderes, com todos os instrumentos em suas mãos. Segundo momento do Segundo Reinado, a conciliação,
1850 a 1864. Esse é um período em que o parlamentarismo brasileiro, conhecido como parlamentarismo às avessas, já está em pleno funcionamento. Então esse aqui é um período de uma certa estabilidade política, porque o imperador consegue equilibrar o jogo de interesses que ocorria entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Portanto, este é um momento de uma certa estabilidade política e também de uma certa estabilidade social, uma vez que aquelas revoltas que agitaram o Brasil durante o período regencial e que continuaram repercutindo ao longo da década de 1840, elas foram reprimidas, foram pacificadas e assim nós temos um relativo momento de estabilidade política e social. Outra característica dessa certa estabilidade política e social foi a fundação do novo Banco do Brasil. O Banco do Brasil havia sido fundado com a chegada da corte portuguesa em 1808. Quando a corte portuguesa retornou para Portugal em 1821, os cofres do Banco do Brasil foram esvaziados e, portanto, o banco quebrou. E este é um momento de refundação, é o novo Banco do Brasil, o que dá sérios indícios da organização econômica do Brasil durante esse momento do Segundo Reinado. Esse momento de recuperação econômica, ele fica evidente com as ações e os projetos do Barão de Mauá, que foi uma tentativa de industrialização no Brasil. Então, construção de ferrovias, modernização dos portos, enfim, a tentativa de industrializar o Brasil é representado principalmente pelos projetos do Barão de Mauá. Outra característica importantíssima foi a Lei de Terras, uma lei que restringiu o acesso à terra, às terras devolutas, as terras que não estavam ocupadas aqui no Brasil. E a Lei de Terras está intimamente relacionada com a Lei Eusébio de Queiroz, a lei que proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Mais tarde, nas próximas aulas, a gente vai estabelecer a devida relação entre a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queiroz, que ocorreram em um mesmo momento, o ano de 1850. Terceiro e último momento do Segundo Reinado, a crise, que vai de 1864 até 1889. O principal desencadeador dessa crise do Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai, a única grande guerra internacional que o Brasil participou, graças a Deus. Os brasileiros não gostam de guerra, país pacífico. A única grande guerra da qual participou o Exército Brasileiro, Guerra do Paraguai, que vai trazer uma grande transformação, tanto na mentalidade dos escravos, quanto na mentalidade dos oficiais e dos militares que participaram do conflito, trazendo as ideias do republicanismo para o Brasil. Essa questão do republicanismo, ela vai ficar muito evidente com a questão militar, que vai ser uma série de conflitos envolvendo os militares do exército e a monarquia brasileira, gerando o enfraquecimento do imperador, gerando o enfraquecimento da monarquia. O mesmo pode ser dito em relação à questão religiosa. A questão religiosa foi um conflito envolvendo a Igreja Católica, o Papa, o chefe da Igreja, com a maçonaria. E como o próprio imperador era maçônico, isso gerou uma certa instabilidade no relacionamento entre o imperador e a Igreja Católica, os membros da Igreja Católica que estavam no Brasil. E isso também enfraqueceu a autoridade do imperador. E uma das questões mais importantes, a questão abolicionista. Desde a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, nós tivemos o fortalecimento, a intensificação da questão abolicionista. Porque para muitas pessoas não bastava acabar com o comércio, com o tráfico internacional de escravos. Era necessário acabar com a escravidão de uma forma geral. Então, os grupos mais avançados, os grupos mais liberais da sociedade brasileira, que levavam em consideração essa questão humanitária,
em conflito com o grupo conservador, os proprietários de terra, os latifundiários, entraram em conflito em relação a essas leis abolicionistas e o Brasil foi adiando o máximo que ele podia o fim definitivo da escravidão. E esse foi outro fator que enfraqueceu o imperador na relação com os latifundiários, principalmente os cafeicultores, em um momento em que o café já era a principal atividade econômica do Brasil. Todos esses fatores juntos vão levar à queda da monarquia, o fim do Império Brasileiro e o início da República. Não se preocupe, nós vamos analisar cada uma dessas questões e tem muito mais em nossas próximas aulas. Em nossa próxima aula, a gente vai analisar algumas questões internas da política do Segundo Reinado, principalmente o conflito entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Se você gostou dessa aula, então deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe essa base de conhecimento do canal História e Ação Humanas nas redes sociais, porque isso ajuda a gente demais da conta. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.